Hoje eu quero te falar sobre um sabotador que ele literalmente vai te colocar na zona de conforto, na arquibancada da vida e ele vai te deixar lá. A gente vai falar um pouquinho sobre o hipervigilante. E aí, pessoal, meu nome é Mayra Lessa e hoje eu quero falar de um sabotador que ele é incrível. Ele é o sabotador dos sabotadores, o hipervigilante. De verdade, dentro da percepção que eu venho tendo de consultas e até mesmo pelo contexto que a gente tem, né, da nossa realidade, falando assim, até mesmo a questão da estrutura do nosso país, ele, de certas formas, estimula a produção desse aspecto, desse sabotador que é o hipervigilante. Por quê? O hipervigilante é aquele cara que ele vai estar sempre observando as situações porque ele tem um medo extremo de se projetar, de passar, de assumir riscos na vida dele. Então, ele está buscando qual é o momento perfeito para agir, para falar, para fazer alguma situação. E qual é o problema em relação a isso? Esse momento ele nunca vem. Por isso que eu falei, esse cara é o cara que ele vai te colocar na zona de conforto, que ele vai te colocar na arquibancada da vida e você não vai construir nada porque ele paralisa por uma certa crença de vulnerabilidade. A percepção do hipervigilante é que o mundo, a vida, é algo perigoso, é algo arriscado. Então você vai ter que observar tudo e dosar cada aspecto até você tomar uma ação. Sabe aquela ideia da savana? Que tem aqueles animais que são bem presas e eles ficam sempre observando tudo e esperando onde que vai vir o próximo ataque? É como se ele colocasse você numa situação como essa. Ele, como sabotador, era um dos sabotadores que mais causam ansiedade. Porque a pessoa ela tá sempre esperando onde vai vir o próximo ataque, onde vai vir uma situação negativa, onde algo vai dar errado. Ele tem uma projeção extremamente negativa e fatalista da vida diante da percepção que ele tem de vulnerabilidade dele mesmo. E da onde que esse sabotador vem, né? Como que a gente cai nessa questão do hipervigilante? Normalmente, ou de criações muito instáveis, onde assim, às vezes você tem um convívio, pessoas que passam às vezes por criações com pais narcisistas, que é aquilo, uma hora tá bem, outra hora tá mal, então isso acaba criando uma percepção de instabilidades, realidades onde você acaba tendo uma percepção muito forte de medos. Então, é aquela família que às vezes fala, não faz isso, é perigoso, não faz aquilo, e a pessoa ela cresce cheia de receio, cheia de medo, como se a vida fosse algo muito arriscado. Ou então, em realidades violentas. Por isso, né, da ideia do hipervigilante. Será que a gente percebe assim uma certa instabilidade na nossa realidade hoje em dia? Será que a gente vê umas questões assim, um pouco mais de violência, dependendo de determinadas áreas? Então, é normal, de certas formas, a gente acabar atraindo essa percepção que eu tenho que ficar observando muito tudo, eu não posso pisar errado, porque um passo em falso pode ser suficiente para eu acabar tendo um problema na minha vida. E o que acontece? O hipervigilante, esse excesso de medo que ele carrega, de vulnerabilidade, faz primeiro com que ele sempre esteja naquela zona de conforto, repetindo as situações que ele conhece, mantendo a rotina que ele conhece, os caminhos que ele conhece. Então ele está sempre fadado a fazer a mesma coisa. Se ele está em um ambiente onde existem outras pessoas, ele é o cara que normalmente não fala. É um cara que fica no canto. E se alguém pergunta a opinião dele, ele vai tentar se basear pela opinião do grupo. Então é como se ele nem pode expressar a própria opinião. É uma pessoa que ela vai acabar ficando muito desgastada pelo excesso de medo. Então, às vezes não é que ela não queira fazer algo, mas o medo que ela tem se torna tão grande que ou ele vai paralisar, ou ele vai desistir diante de algo que ele está tentando construir, porque o medo vai ficar muito maior do que a capacidade dele reconhecer que ele é capaz de superar essas situações. Então, por isso que eu falo, ele, dentro dos sabotadores mentais, ele é o sabotador dos sabotadores. E a gente tem um meio que ele acaba instigando essa percepção de medos, instabilidades,
É difícil, né? Às vezes a gente precisa de pensar muito para dar o próximo passo. Só que o hipervigilante, ele vai ficar assim, não, peraí, deixa eu observar. Na hora certa eu vou, na hora certa eu vou. E a hora certa nunca vai chegar para ele. Ele sempre vai estar dando um passo para trás e recuando diante da própria vida. Então, dentro do sabotador, ele é o sabotador dos sabotadores. O que ele precisa de fazer? É aquela situação. Não adianta ficar gerando pensamento negativo fatalista na cabeça. Se eu tenho medo, eu preciso de superá-lo. Não existe uma outra forma. E sim, vai existir situações negativas, vai existir situações positivas. Às vezes, a partir de um erro, você aprende. A partir de um fracasso, você se desenvolve. Então, não dá para pintar como se a vida fosse um risco. Deixar de falar, de se relacionar, de sair, de conhecer coisas novas. Precisa de tomar a frente dessas experiências. E o que as terapias naturais podem auxiliar dentro desse processo? Bom, dentro da terapia floral, a gente tem alguns florais muito relacionados ao medo que cabem exatamente perfeito para a questão do hipervigilante. Um deles é o Mimulus, que é o floral da timidez e dos medos conhecidos. O hipervigilante, ele vai saber exatamente, situação por situação, o que está dando medo nele. Só que, como ele é um sabotador mental, a tendência dele é começar a falar, tá, isso daqui é arriscado. Aí outra coisa mais fácil também é arriscada. E ele vai angariando medo. E o Mimulus, ele vai puxar a capacidade de enfrentamento das situações. Então ele é perfeito para esse tipo de questão. Outro floral bacana é o Rock Rose. Ele é um floral que ele vai falar sobre a questão do medo paralisante. Então, se chegou numa situação onde você já não consegue tomar atitude, você está tão limitado pelo seu medo, às vezes é preciso de um floral desse tipo para trazer uma questão de presta atenção, sai desse congelamento que você tá, sai dessa cela mental de medo. E o Rock Rose é perfeito para essa situação. Outro floral que auxilia o hipervigilante é o Lart. O Lart, ele fala sobre a autoconfiança. São as pessoas que elas têm dificuldade em confiar nas próprias situações, nos próprios direcionamentos, na própria capacidade. Então o Lart, ele vai auxiliar dentro desse direcionamento para a pessoa dar esse primeiro passo, se projetar e assim começar a se desenvolver, até chegar no ponto que quer. Às vezes a pessoa ela tá pensando num ponto que tá muito alto e isso dá um medo muito grande. A chance de fracasso é muito grande. Então, o que você precisa fazer? Reproporcionar e começar do começo. E o Lart, ele vai te ajudar a auxiliar, ele vai te ajudar a você se direcionar dentro dessa perspectiva. Vamos dar um passo de cada vez? Às vezes, você mudando um caminho de casa faz que você consiga perceber uma realidade que não tem risco. Você pode criar mudanças e nem tudo vai ser um perigo para a sua vida. Então, às vezes, aos poucos, essa construção e autoconfiança, ela começa a se tornar mais real. E o que a gente pode ver em relação aos óleos essenciais dentro da aromaterapia? A gente tem o óleo essencial de junípero, que é um óleo essencial que ele trabalha a questão dos medos, né? E uma vez eu já falei num vídeo também dos outros sabotadores, que ele é um óleo essencial que a frutinha do junípero é um dos alimentos do coelho. O coelho é um animal que ele, qualquer coisa que aconteça, ele volta para a toca. Então ele trabalha esse aspecto de medo. Então ele é excelente para o hipervigilante que tem muitos medos. Outro óleo essencial bacana é o cipreste. O cipreste, ele é conhecido por ser o dedo de Deus. Ele fala da questão dos períodos que você precisa de um certo acolhimento para criar grandes mudanças. É uma reconexão com uma fé interna, uma fé em você. Então, o cipreste, ele auxilia dentro dessa, de uma certa forma, preencher algo que parece faltar, que é essa confiança, essa primeira fé sobre as situações. Então, o cipreste, ele vai trabalhar também dentro desse ponto. E o óleo essencial de lavanda, que assim, todo hipervigilante, como ele desenvolve muita ansiedade, muita tensão diante dos medos, a lavanda é ótimo para tranquilizar, para trazer essa pessoa de volta para o centro. Ela tá tão naquele turbilhão de medos que é difícil ela raciocinar, é difícil ela clarear a mente. Então a lavanda vai auxiliar nessa questão de relaxamento e vai te trazer para o seu centro de novo, para o seu equilíbrio. Bom,
Agora eu quero saber de você. Você percebe situações que sempre te deixam de uma forma aflito? Sempre buscando aquele momento ideal para você começar a agir? Como se existisse sempre uma questão, uma percepção de medo ou que algo vai dar muito errado? Bom, deixa seu comentário aqui pra gente dar um direcionamento. Se você gostou desse conteúdo, curta, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. A gente se vê no próximo vídeo.